Bom, Conexão Futura, então, já está de volta aqui pelo canal Futura e nesta entrada nós vamos conhecer o universo dos pescadores. Com uma costa de 8.500 quilômetros, né, sem contar aí a infinidade de rios que cortam o país, a grande preocupação agora é com a pesca predatória. O Brasil tem condições de produzir 10 milhões de toneladas de pescado por ano, mas chega a pouco mais de 10% da sua capacidade. Então, para entender por que isso acontece, hoje nós convidamos aqui para o estúdio o presidente do Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca, lá da região de Itajaí, o Giovanni Monteiro. Essa região lá da qual a gente está falando aqui, né, de Santa Catarina, tem a maior frota pesqueira do Brasil. Então, também por isso, o Giovanni está aqui hoje falando com bastante propriedade sobre esse assunto, né? Giovanni, eu gostaria que você começasse nos explicando como é que é essa cadeia produtiva do pescado que chega até a nossa mesa. A cadeia é importantíssima, é uma cadeia que envolve muitas pessoas, a geração de emprego é muito grande. Então você tem uma cadeia desde o pescador artesanal, o pescador profissional, você tem o armador de pesca, o dono de barco que arma a embarcação, você tem as pessoas que fornecem abastecimento para essas embarcações, rede, combustível, gelo, as pessoas que dão manutenção, tem as pessoas da indústria pesqueira que processam pescado para que chegue na casa de cada pessoa, na realidade, né? Você tem a cadeia enorme, você tem a parte logística do transporte para todo o país, né? Vale lembrar que Itajaí é o maior polo pesqueiro do país, praticamente 50% do que é capturado é desembarcado em Itajaí e praticamente 80% do produto processado, industrializado, enlatado, ele sai de Itajaí para o país inteiro. Para abastecer o país inteiro. Agora, para as mulheres, a pesca, a gente sabe, né, é um universo bastante masculino, né, sempre foi historicamente também, e as mulheres sempre tiveram um papel meio secundário nesta cadeia produtiva. Como é que é hoje? Não, muito ao contrário. Nas linhas de montagem existem muitas pessoas que processam alimento. Hoje nós temos grandes empresários, temos um empresário em Itajaí, a maior empresária que pesca atuneira é uma mulher, uma armadora mulher, na realidade. Faz parte da nossa diretoria, Maria de Fátima. Então o universo é grande. Hoje a mulher alcançou o seu espaço. Isso é importante no Brasil, também não só na pesca, também no setor da pesca. Esse setor importantíssimo que nos últimos anos é bom destacar que a pesca ela teve seu auge na década de 60, 70 e 80. Né? Houve um declínio porque a pesca ela foi largada de mão. E nos últimos 8 anos, com a criação então da Secretaria de Pesca e hoje o Ministério da Pesca, voltou-se a importância e o desenvolvimento da pesca. Ela se fortaleceu. No entanto, há muitas críticas, e até por parte de ambientalistas, né, que essa cadeia ela é muito pouco sustentável. Como é que vocês estão caminhando rumo à sustentabilidade? Muito feliz a tua pergunta, na realidade. O Brasil hoje tem um dos grandes especialistas na pesca, que chama-se Fábio Razin, que foi 2 vezes presidente do ICAT, né? Então, se fala muito, e esse que é a lição de casa que o Brasil tem que fazer. Todas as normas elas têm que seguir recomendações técnico-científicas. Tem que ser pessoas que entendam. Existem oceanógrafos, biólogos, pessoas que entendem do habitat, né? A pesca, eu te digo que é a profissão mais antiga do mundo, né? Desde a criação do mundo se pesca. Claro que toda atividade pesqueira, ela causa impacto. Então nós temos que ver com essas pessoas que entendem melhor maneira de minimizar o impacto, né? Então elas vão orientar a gente, essa aqui é uma área de preservação, recomenda-se uma criação de uma área de preservação, ou o petrecho, mudar o petrecho, né? Mas é importantíssima o Ministério, existe um grande problema hoje da gestão compartilhada que não funciona, existe um travamento, o Ministério da Pesca vem fazendo um bom trabalho, mas existe um grande problema entre o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente, né? Da qual os dois, num cabo de guerra, eles estão atrapalhando o setor produtivo e o setor, te digo, os especialistas que entendem de pesca, para que essa gestão e o uso sustentável desses recursos sejam feitos de uma maneira sustentável. Como é que você sugere que poderia ser essa gestão compartilhada? Essa gestão compartilhada no papel, ela já diz tudo. É o setor produtivo, o setor científico, que é a comunidade científica, universidades, biólogos, e o governo, todos sentados numa mesa redonda discutindo, não exatamente dentro de 4 paredes, 2 ou 3 pessoas de 2 ministérios, pessoas que, inclusive, infelizmente, alguns sim têm, mas sequer um currículo de entender de pesca. Às vezes, determinados secretários estão em questão política. Então, acho que a Dilma está bem no caminho certo, a gente está vendo em outros ministérios. Eu acho que quem entende de pesca é que tem que ficar realmente no Ministério da Pesca.
Agora, sobre a questão da pesca predatória, né? Como é que a gente, até como consumidor também, reconhece quando a prática está sendo cometida dessa maneira? Hoje existem vários mecanismos, né? Existe o PREP, um sistema de rastreamento de embarcações. Todas as embarcações com mais de 20 toneladas brutas, arqueação, elas são obrigadas a ter o PREPS. Então hoje existe um monitoramento do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Pesca e da Marinha. Quando essa embarcação entra numa área de uma reserva biológica ou numa RESEX, acusa automaticamente em Brasília, nos 3 órgãos. RESEX, só para quem está nos acompanhando saber, é uma reserva extrativista, né? Exatamente, uma reserva extrativista. Então, você hoje pode fazer, na realidade, a fiscalização inteligente com esses equipamentos. Então, mas eu volto a frisar que todas as áreas, recomendações têm que ter embasamento técnico-científico. Nós temos aí, inclusive, uma das reportagens, né, que foi feita aí o ano passado pelo Pablo de Moura, nosso repórter aqui do Jornal Futura, e ele visitou justamente uma dessas RESEX, dessas reservas extrativistas, né? O Brasil já tem 22 até o momento. Então, essa que ele foi visitar foi em Arraial do Cabo, aqui no litoral fluminense. E aí, então, acho que é importante a gente trazer para essa discussão, porque a gente pode ver os problemas que os pescadores têm enfrentado lá nessa região, os problemas que eles enfrentam no dia a dia, especialmente no que diz respeito ao convívio pacífico com outras atividades, que a gente sabe que o nosso litoral também é muito bem explorado pelo turismo, né? Não só vive da pesca, mas também do turismo. Então, há necessidade de que haja um casamento feliz, né, entre essas duas parcerias. Vamos ver, então, esse VT. Pode rodar. Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Cidade com enorme potencial turístico e de grande tradição pesqueira. Em 1997 foi criada a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, a segunda unidade de conservação dessa categoria no país. Atualmente são 22 reservas extrativistas marinhas no Brasil e Arraial do Cabo é a única totalmente localizada no mar. Pra gente aqui é uma boa, né? Pelo menos conserva o que nós temos aqui de melhor, que é os peixes, né? Nessas águas ocorre o fenômeno da ressurgência, onde uma corrente fria e muito profunda vinda das Malvinas se desloca e ao chegar à costa de Arraial do Cabo aflora, devido ao seu aquecimento, resultante dos raios solares e do encontro com outra corrente marítima vinda do Nordeste. A corrente vinda do Sul é muito rica em nutrientes e atrai uma grande quantidade de peixes para esse litoral. O turismo desordenado é o principal conflito existente na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. Problemático são essas escunas, esses barcos grandes, né, que não tem controle, eles colocam do jeito que eles querem, tá vendo? Vão poluindo as nossas águas, vão espantando nossos cardumes com os barulhos e muitas embarcações aqui. Então, o que nós queremos é um controle disso aí. O direito real de uso dado à comunidade de pesca foi para o pescador ser o beneficiário. Então, se o beneficiário não tem a própria liberdade dele, por que o usuário vai mandar mais do que o beneficiário? Bom, a gente acabou de ver aí, então, turismo desordenado, né, atrapalhando a vida, de alguma maneira, lá dos pescadores ali de Arraial do Cabo. Isso é uma realidade também em outras áreas na costa brasileira, pela sua experiência, Giovanni? É uma realidade nacional, né? Nós também temos uma reserva na região de Florianópolis, reserva biológica Marinha do Arvoredo. E o pescador falou uma coisa importantíssima, né? A preservação do pescado. Né? Essas áreas têm uma grande incidência de concentração da área de maturação dos pescados, então envolve tudo, mas o grande impactante, ele foi feliz ali na hora que falou que o setor imobiliário avançando desordenadamente, esse é o que é o grande impactante. Onde vão, se não tiver tratamento de esgotos, isso acaba impactando toda a cadeia produtiva. Porque afasta o pescado da costa, é isso? Você imagina essa poluição, cidades que não tem sequer tratamento de poluição, e é gigantesco na realidade, esse problema é nacional, é enorme. Tudo isso desinfetado nas bacias, nos estuários, que são grandes criadores de peixe, de camarões. Então isso afeta diretamente o pescador artesanal, o industrial. Então acaba afetando todos. E envolve uma cadeia muito grande, né? E ele falou, grande quantidade de barcos. Também temos um grande problema de barcos e licença de pesca também, né? Esse que é a forma desordenada. Sem licença? Ou com licença comprada? Qual é o principal problema aí? Te digo hoje que o grande problema nacional te digo que os dois ministérios, eles não sabem a frota que existe no país, né? Nós usamos um recurso público. Por que não está no site do Ministério da Pesca ou do Ministério do Meio Ambiente quem é que tem licença para pescar sardinha,
quem é que tem licença para pescar camarão ou atum, é recurso público. Então essa informação tem que ser pública. Hoje o setor produtivo fala em redução de frota, né, porque o próprio setor sabe que tem embarcações demais. Né, tem embarcações demais industrial e tem embarcações demais artesanal. Né, o grande problema que eu te falei, na década de 80, 90, os recursos para pesca, eles ficaram livres. Né, então, muito desordenadamente, as embarcações começaram a pescar. Antes, você teria que ter uma autorização para você construir a embarcação. Você adquiria uma licença de pesca, depois você começava a construir a embarcação. Hoje não, o pessoal constrói a embarcação, depois vai correr atrás da licença de pesca. Vocês estão dispostos a ajudar o Ministério da Pesca nesse mapeamento? Exatamente. O Sindip, na realidade, e através até do CONEP, ele cede o número das embarcações e é uma pergunta que a gente já indaga os ministros que passaram, né, qual que é o tamanho da frota. Não adianta você vir atrás de achismo, a pesca de sardinha está em extinção, a isso e aquilo, mas o básico de tudo, em qualquer modalidade de pesca, nós temos que saber qual é a frota. Qual é a frota do país? É essa. E o setor produtivo hoje fala, existe muito recursos de fundo marinha mercante, ou programas de Profrota. Eu acho que tem que haver modernização da frota, sim, mas aumento da frota de jeito nenhum. Principalmente no Brasil, o recurso da pesca marinha. Esse recurso nós temos que usá-lo de uma forma sustentável. O Brasil, sim, como você falou no início da reportagem, ele pode sim aumentar a produção de pescados, aquicultura, piscicultura, carnicultura, mas na pesca extrativa nós temos que cuidar desse recurso de uma forma assim muito importante, né? E o Sindip, na realidade, tem essa grande preservação, essa preocupação, né? Nós fizemos a Aquapesca Brasil, segunda Aquapesca Brasil, uma feira internacional em Itajaí, foi pelo 2º ano, e nós trouxemos, veja que o setor produtivo trazendo a responsabilidade para si, né? Que seria que ser uma responsabilidade do governo, né? O 3º seminário de pesca sustentável, o primeiro foi no Chile, o 2º foi ano passado em Mar del Plata, e nós trouxemos, né, para Itajaí para orientar nossos armadores, vários armadores do país inteiro que estiveram presentes. Eu volto a frisar, nós temos que usar esse recurso de uma forma sustentável. Para fortalecer também toda essa cadeia produtiva, né? Agora, acho que é importante a gente voltar um pouco a essa questão do pescador, como é que é possível que ele conviva com o turismo? Você acha possível isso ou há necessidade de se demarcar áreas onde só vai haver pesca e áreas onde só vai haver exploração do turismo? Volto a afirmar, tudo tem que ter embasamento técnico, científico e orientação das pessoas que entendem, mas sem dúvida tem áreas que tem que ser afastadas, que não pode haver o turismo. E aí, vamos supor, nós temos uma grande pesca de tainha muito forte em Santa Catarina, e determinada época que a tainha ela passa nas praias, você inclusive é acordado, você veja bem, acordado você não tem surf em determinadas praias. Então esse é o consenso de todos sentarem, sim. Que é o período do defeso, como se chama, não é esse? Pós-período de defesa, é época de safra mesmo, que o peixe ele migra, na realidade, desde o Uruguai e da Argentina, ele migra por toda a costa brasileira. Então, mas para deixar privilegiar o pescador artesanal industrial, né, você tem que deixar áreas, na realidade, para pesca. Eu acho que tem áreas realmente de turismo, é possível convívio sim, mas em determinados locais, como o pescador foi feliz, você imagina que seja uma área aqui no Arraial, né, de importância por causa até das correntes marinhas, né? Eu acho que é importantíssimo essas áreas. Pela visibilidade também, é uma área onde o mergulho marinho é muito praticado, né? Eu acho que dá para a gente voltar também um pouquinho para a pesca predatória, né? Para a gente falar assim, se existe alguma maneira de nós, consumidores, conseguirmos identificar se aquele pescado tem origem de pesca predatória ou não, porque o peixe, ao contrário de outros produtos, ele não vem com aquele carimbo, né? Quando você compra o peixe não congelado, o peixe fresco, você não tem como saber a origem, ou tem? Hoje não tem, todos não tem. Existe, como te falei, o programa de rastreamento, então você sabe de onde o barco pescou, se o barco pescou num lugar ilegal, na realidade, como aconteceu ano passado, uma safra de tainha, eu volto sempre voltar na nossa região. A fiscalização do IBAMA, ela foi na embarcação que estava dentro das milhas, foi lá e autuou a embarcação. A fiscalização autua hoje inteligente. Também é falha a fiscalização. Como as normas também são frágeis, né? Então, nós teríamos no Brasil, na realidade, que sentarmos todos juntos na mesa. Isso eu falo e boto, inclusive, quando assumi em janeiro o sindicato,
sentarmos todos juntos, né? Academia, setor produtivo e governo, e retomarmos todas as normas moratórias de pesca de Sherna, que hoje, inclusive, barcos que jogam 5, 6, 10 toneladas de Sherna fora. Um pescado tão importante no país que pessoas passam fome. Houve uma recomendação de não pescar simplesmente sem existir um esforço muito grande, mas você tem que direcionar. De que forma? Qual é a recomendação? Então, se existir um esforço muito grande, então só 10 barcos. Então, para que, de repente, como você falou, você não consuma pescado ilegal, né? Se as embarcações são orientadas e ordenadas para essa pescaria ou para aquela, então aí fica muito mais fácil. O Ministério da Pesca já está em desenvolvimento do selo, na realidade, de rastreabilidade. As embarcações hoje industriais já são todas rastreadas, né? Que evita muito a entrada em áreas. Um fato muito importante, mas nós temos que avançar muito, nós temos muito por aprender. Por isso a importância, sim, que muito se cogita do Ministério da Pesca, a importância, sim, desse ministério tão importante para o setor produtivo que emprega tanto e um recurso tão importante, o alimento mais saudável que existe hoje no planeta. Bom, a gente vai falar então um pouquinho, né, sobre a formação desses pescadores, né, já que a pesca industrial também está aliada à pesca artesanal no Brasil, né, que ainda tem uma força importante e grande. Então, na maioria das vezes, a gente sabe que a pesca predatória ela acontece até por falta de informação, né? Então, para corrigir esse problema aí, uma empresa exploradora de petróleo oferece cursos que orientam os pescadores artesanais a respeitarem o meio ambiente e também os filhos deles, quer dizer, eles vão até as escolas para fazer essa orientação também para as crianças. E aí o repórter José Brito Cunha foi lá conhecer uma dessas oficinas na praia de Jurujuba, em Niterói, estado do Rio. Vamos ver como é que funciona isso. Na colônia Z8, em Niterói, o pescado corre de mão em mão. Na escola, de frente para a praia de Jurujuba, turma reunida e a professora faz a pergunta. Quem tem mais pescador que levanta a mão? A sujeira no bairro causa muitas doenças. Isso precisa acabar. A atividade é parte da aula de educação ambiental oferecida aos alunos por uma empresa exploradora de petróleo que está percorrendo a costa brasileira. Foi concebido esse projeto para atender ao elo que seja assim o mais próximo da cadeia produtiva do petróleo, que é o pescador. Qual é o intuito desse projeto? Esse projeto, o intuito é levar conhecimento, capacitação e qualificação aos pescadores. Com luvas e sacolas, crianças tomam o rumo da praia, com os ensinamentos na ponta da língua. Não jogar lixo na rua. Pra não poluir. E não no mar, porque senão o peixe come e morre. Filho de pescador, Marcos faz a sua parte. Galho de corda, copo de guaravita, plástico de flecha. O adolescente sonha em ser arqueólogo e sabe que terá que estudar muito. É aí que está o problema. Segundo uma pesquisa do Ministério do Trabalho, 78% dos cerca de 300 mil pescadores artesanais no Brasil não completaram sequer a 4ª série. Quase a metade é analfabeta. E apenas 2% conseguiram chegar ao final do ensino fundamental. Impressionante esses números do Ministério do Trabalho e eles mostram mesmo, né? Eles demonstram como essa realidade é cruel para o pescador artesanal, né? Quer dizer, até como rede, eles conseguem se fortalecer muito pouco à medida que tem pouco acesso à instrução, né? À capacitação e à escolaridade, né? Que acaba dando esse suporte todo a eles, ou deveria dar. Então eu queria saber de você, o que você acha desse tipo de iniciativa? É válida? A iniciativa ela é muito válida, é muito bonito na realidade. Ano passado, inclusive, é lamentável no Brasil, né? A gente vê vários investimentos, o Brasil vem avançando, né? Eu fico feliz porque está com um projeto, a escola de Tamandaré, ela vai voltar a ativar uma escola de pesca, então a formação de pescadores artesanais, pescadores industriais, em Santa Catarina estão voltando essas ativações, então o Ministério está fortalecendo isso, né? A volta das escolas, porque justamente é esse número que você viu, né? Um analfabetismo muito grande. Então isso é importante, a volta das escolas de direcionar. Se a pessoa quer ser um pescador, meu pai era pescador, né? Depois meu pai virou empresário, armador. Dentro do nosso sindicato, inclusive, vários armadores, né? Eles eram pescadores artesanais. Eu falo isso, inclusive, para o presidente da Federação dos Pescadores Artesanais, né? O artesanal de hoje é o industrial de amanhã.
Porque ele vai evoluindo, ele está na pesca artesanal, daqui a pouco ele embarca num barco industrial, daqui a pouco ele vira um mestre da embarcação, daqui a pouco ele tem o seu próprio negócio, ele tem a sua embarcação e está gerando emprego. Mas isso é natural que haja essa passagem? É natural. Mas a pesca artesanal, pela sua própria essência, ela não é muito mais sustentável do que a industrial? É difícil, né? Todas causam impacto, né? É uma grande realidade, né? Como eu te falei que nós temos um número muito grande de embarcações na pesca industrial, o número de embarcações na pesca artesanal também é enorme, né? Mas nós temos que colocar todos, né? E organizar isso, né? Esse é o fato que tem que fazer, né? O recurso não vai aguentar todo esse esforço, né? É muito importante salientar isso, né? Há os pessimistas que falam que em 2040 a pesca vai acabar. Eu posso dizer que a pesca no Brasil ela tem um diferencial muito grande, né? Por não ser tão industrializada. Eu acho que sim, a gente tem que modernizar, né? Não sou retrógrado, mas você vê potências como o Japão e Espanha, eles dizimaram seus cardumes nos seus países. E hoje eles estão pescando em toda a Ásia, toda a África, inclusive. Por praticarem muito mais a pesca industrial. Exatamente. Nós temos, fala-se muito, inclusive, moratórias para pesca artesanal, pesca de arrasto, né? A pesca de arrasto no Brasil é praticada por embarcações que têm motores de 300 HP, 400 HP. Lá fora são 5.000 HP, 6.000 HP, são embarcações de 1.000 toneladas, de 500.000 toneladas. Nós não temos esse porte de embarcações. É por isso que nosso recurso, né, ele tem aguentado, né? Essa tecnologia demais, eu digo assim, em excesso, como no Japão e Espanha, que são referências, nós temos que trazer para cá sempre com um pé atrás, porque senão é muito preocupante, né? Eu queria falar um pouquinho também, a gente está falando dessa costa, né, mais privilegiada, banhada pelo Oceano Atlântico, mas a gente não pode esquecer que a região norte, por exemplo, é muito mais banhada por rios e a pesca lá é 80%, né, é feita em rios. Uhum. Qual é a Amazonas, situação? Belém. A realidade se assemelha à do pescador que usa muito mais os recursos da pesca extrativista ou a pesca do litoral? Diferentemente, norte da região sul, é exatamente isso que você falou, né? Na região de Belém e do Amazonas se pesca muito nos rios. Há muitos recursos, muitas espécies totalmente diferentes, mas é uma quantidade muito grande dentro do rio. E praticamente nós temos dois grandes criadores extintos, né? Uma é a foz do rio Amazonas, riquíssimo, né? Da onde que ele sai, riquíssimo nas grandes espécies. E nós temos também a maior lagoa do mundo, que é um dos maiores berçários do mundo, que é a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Então, nos dois extremos do país, né? Então você tem isso, você tem a pesca muito forte também dentro da Lagoa dos Patos, e essa saída, né? E no Rio Amazonas também. Mas diferentemente você... E quais são os problemas do pescador de água doce, então, por essa visão? Todos, eles estão pescando dentro de berçários, né? Eu digo assim, que a Lagoa dos Patos é um grande berçário, né? Aquilo ali nós temos que cuidar muito, né? Que praticamente toda a pesca da região sudeste e sul, ela depende daquele fator ali. Claro que depende do Rio La Plata, no Uruguai e Argentina, né? Mas muitos recursos saem dali, né? E a pesca praticamente de toda a região norte também é a mesma coisa, sai do Amazonas, né? E existe hoje, foi criado áreas também de não pesca na saída da foz do Rio Amazonas também, né? Em Belém. Então, o setor vem amadurecendo, o Ministério tem praticado devagar, sim, mas eu acho que a gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo para a gente tentar fazer a pesca sustentável, a pesca responsável para todos, artesanal e industrial. E esse outro tipo de pesca, a aquicultura, que tem crescido no Brasil, né? Ou a pesca produzida em cativeiro, pescado em cativeiro, ele chega a preocupar a pesca industrial ou a pesca artesanal? Chega a ameaçar? Não, eu te digo, o consumo no país, né, graças a Deus, ele vem aumentando muito. Com a criação da Secretaria de Pesca, o per capita era 4,5 kg, hoje estamos atingindo quase 10 quilos por habitante, né, num espaço de 6, 7 anos. Uhum. Né, então, a recomendação mundial é em torno de 25 quilos. Né, na Espanha se consome a base de 50 quilos per capita. O Brasil vem consumindo essa proteína animal. E a aquicultura, a carnicicultura, ele tem o seu espaço. A pesca extrativa, eu te digo... Carnicicultura é o cultivo de camarões, exatamente, né? O cultivo de camarões também em áreas reservadas. Então, né? com o aumento do consumo, cada um vai adquirindo seu espaço, né?
Há muitas pessoas que não se abstêm de comer o peixe de água doce e há pessoas que não se abstêm de comer o peixe de água salgada. Então, cada um tem o seu espaço. Então, e com o aumento do consumo, cada um, né, principalmente aquicultura, piscicultura e carnesicultura, maricultura muito forte em Santa Catarina, a criação de marisco hoje indo para o país todo, né? Então, cada um com o aumento, é muito importante isso. Eu acho que cada um vai adquirindo o seu espaço e quem sabe a gente consegue controlar um pouquinho o peixe importado. E podem conviver de maneira pacífica, desde que consumindo o pescado nacional, né? Exatamente. Giovanni, muito obrigada por suas informações aqui no Conexão Futura. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, você pode rever essa e outras entrevistas no nosso blog. Anote aí, conexãofutura.org.br. Então a gente volta nesta quarta-feira a partir das 2h30 da tarde. Até lá.